Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos, hoje vou trazer para vocês um tema que é muito temido, né? E na verdade vocês vão ver que não tem assim tanto o que temer, né? Existem algumas peculiaridades, algumas particularidades que a gente vai tentar aqui passar para vocês de uma forma rápida, séria, dentro daquela ideia de serenidade e otimizar o tempo de vocês, para que vocês tenham mais ou menos uma noção, né, do que seria o estudo técnico preliminar, que é o tema que a gente vai debater agora. Tá? Bom, esse é um tema, um dos mais importantes também da fase de planejamento, da fase interna de contratação ou de aquisição, que é quando você vai se debruçar, quando você vai pegar aquele objeto, aquela demanda que está sendo apresentada, para poder orientar aquela contratação ou aquisição. Tá? Isso vai ser feito através do estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, então, tem um dos objetivos maiores, é uma ferramenta de gestão, dentro aqui do conceito que a gente colocou, nova, que possibilitará a criação do documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que vai ser o quê? O termo de referência. Né? Tem mais algumas informações aqui, mas a gente vai pular para poder dar maior celeridade. Dentro do estudo técnico preliminar, existem os requisitos, existem aqueles pontos que têm que ser debatidos e que a equipe de planejamento, quando ela for constituída, designada, ela vai se debruçar e vai precisar observar quando estiver fazendo o estudo técnico preliminar. Tá? Aí ela elencou alguns aspectos, alguns requisitos, que inclusive foi repassado lá para o sistema, né, para o ETP digital. No ETP digital, a configuração lá está um pouco diferente do que está aqui. Tá? Mas, basicamente, as informações são as mesmas. Só muda, de repente, a posição, a organização que eles colocaram, que mudou com a IN40, né, que instituiu o ETP digital. Tá? O estudo técnico preliminar, segundo a IN, precisa se debater com a equipe de planejamento da contratação sobre esses temas aqui, né? Dentre eles, necessidade da contratação, isso daí é uma informação que você já pode pegar lá no documento de formalização de demandas, referência de outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade. Então, assim, aquela ideia, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso planejamento? Nós temos um planejamento estratégico, nós temos um plano de compras, nós temos um plano de contratações. Se tem, a gente tem que informar isso no estudo técnico preliminar. Requisitos da contratação, essa ideia aqui, o que você precisa, quais são os requisitos técnicos para aquele contrato, para aquela aquisição, né? A empresa ela precisa ser cadastrada em algum órgão, ela tem controle da Anvisa, ela tem que ter um controle do Inmetro, ela tem que estar cadastrada no CREA. Então, são os requisitos que tem que ter para que aquela empresa possa apresentar o seu insumo ou para que ela possa ser contratada pela administração pública. Tá? Essa é a ideia dos requisitos de contratação. Tá? Na IN, na verdade, no documento padronizado da AGU, já existem os pré-requisitos que normalmente já são utilizados, mas para a gente que vai fazer o estudo técnico preliminar ou termo de referência ou até o projeto básico, você só vai acrescentar aquela peculiaridade para aquele serviço ou para aquela aquisição. Tá? Você precisa que a empresa esteja cadastrada no CREA, você precisa de um profissional da área de engenharia, da área de... enfim, são os requisitos técnicos que precisam ter naquele instrumento de convocatório para contratar ou comprar alguma coisa de um fornecedor. Okay? Bom, estimativa das quantidades, isso daí o próprio nome já diz, né? Você vai olhar a série histórica, você vai olhar o seu consumo, o seu planejamento, quanto que eu vou consumir esse ano, quanto que eu vou consumir nesse período, baseado no histórico, e você vai fazer isso a partir do seu planejamento, ok? Uma coisa aqui que eu destaquei, que muita gente confunde, é sobre o levantamento de mercado e a justificativa da escolha do tipo de solução a contratar. Levantamento de mercado. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou deixar disponível naquele processinho de padronização um estudo técnico preliminar que a gente montou lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. Aliás, desculpa, lá no Hospital Federal da Lagoa.
Foi um estudo técnico preliminar que eu participei, ajudei a criar aquele estudo técnico preliminar, que a gente precisava fazer uma contratação de manutenção de elevadores. E vocês vão ver lá, cada tópico desse daí vai ser debatido lá, está bem organizado, tá? Levamos aproximadamente 1 mês e meio para criar aquele estudo técnico preliminar e a contratação ela ocorreu em 3 meses. E lá vai estar informando direitinho qual foi o levantamento que foi feito. Tá? Vamos seguir esse exemplo. Estudo técnico preliminar, levantamento de mercado para uma solução de manutenção dos elevadores. O que o mercado tem? O mercado ele tem a manutenção dos elevadores sem emprego de peças. O mercado tem manutenção de elevadores por chamado. O mercado tem manutenção de elevadores com emprego de peças. Então, isso daí que é o levantamento de mercado, né? Imagina você que vai fazer uma compra de equipos, que foi um processo que a gente estava discutindo há um tempo atrás aí, e que vai acontecer a licitação agora, tá, pessoal? Equipos. Quais são as possibilidades que o mercado me apresenta? Fornecimento de equipo com a bomba incomodato, sem a bomba incomodato, quais são as implicações? Se eu comprar sem bomba, qual é o problema que pode ter? Né? Ainda não estamos falando sobre isso, estamos falando por enquanto só sobre o levantamento de mercado. Então, no mercado existe o fornecimento dos equipos sem bomba, os fornecimento dos equipos com bomba, né? Só os equipos, comprar bomba, né? Então, você vai vendo que existem várias possibilidades de soluções para para a sua necessidade. A nossa necessidade é o quê? Adquirir equipos para os pacientes. Só que para isso existem vários caminhos. O mercado ele apresenta vários caminhos. Você vai, através desse levantamento, escolher qual é a melhor solução para aquela sua necessidade, demonstrando no processo, no estudo técnico preliminar, que aquela ali é a melhor solução por conta de vários fatores. Se você compra o equipe sem a bomba, você pode ter problema na hora do funcionamento, o equipe ele não funciona com a bomba do fabricante. Isso tudo tem que estar materializado no processo. Okay? Isso se aplica a todas as contratações e a todas as aquisições que nós formos fazer no Hospital Federal de Bom Sucesso. Okay? A estimativa de preço também, que é um tema que se confunde muito. No estudo técnico preliminar, a gente não tem condições, né, pelo menos agora, de montar um preço, mas você tem condições de falar quanto foi pago na última contratação ou na última aquisição. Você tem condições de falar só, estima-se mais ou menos um valor ali baseado na última contratação, baseado na última aquisição, valor X, ou foi verificado até mesmo na internet, nos últimos pregões realizados, uma pesquisa no painel de preços, que o valor aproximado é esse, mas só que esse levantamento mesmo do preço, do valor estimado e referenciado, que será depois colocado no termo de referência, será feito pela área que é competente para isso. Tá? Quem que vai fazer esse levantamento de preços, né? A estimativa que vai ser contratada ou adquirida? É o pessoal da área de materiais ou o pessoal da divisão de contratos, que vão ter condições de aprofundar esse assunto. Tá? Então, não se preocupem com isso. No primeiro momento, é só uma estimativa superficial. Ok? Descrição da solução como um todo, voltando aqui, justificativa para parcelamento ou não. Isso daqui também é um tema que as pessoas se confundem muito. Mas aí, eu tenho que parcelar, não tem? Dentro desse modelo aí, do estudo técnico preliminar de elevadores lá do Hospital da Lagoa, você vai ver também que eu coloquei lá uma justificativa bonita, né, por que tinha que parcelar ou não. Você pode usar ela como referência para você identificar por que eu parcelo, por que eu não parcelo, ok? Está lá também. Demonstrativo de resultados pretendidos, isso daí também dentro desse estudo técnico preliminar tá bem explicado lá, né? Providências a ser adequadas, vamos logo lá para o... Bem, como hoje em dia a gente vive na administração pública por resultados, tá, gente? Gravem isso. Hoje em dia a gente vive na administração pública por resultados, ou seja, gerencial. Está acabando, né? Muita gente ainda não consegue trabalhar dessa forma, mas hoje em dia a gente busca mais o resultado, a eficiência. Né? E, da mesma forma, uma contratação ou uma aquisição,
ela tem objetivos a serem alcançados dentro dessa ideia de administração gerencial e dentro da ideia de administração por resultados, que é o quê? Eficiência, economicidade, interesse público, qualidade, e dentre outros princípios e valores que estão correlacionados com a administração por resultados. Né? Então, aquela ideia de que a velha burocracia, né? Aquela ideia já é passada, gente. Vamos para frente, vamos nos modernizar, né? Bom, dentro dessa ideia, até coloquei aqui da administração pública por resultados, que é que a gestão por resultados é uma das principais recomendações da nova gestão pública. Isso decorre do argumento de ser este modelo apropriado a, simultaneamente, focar na efetividade, flexibilizar a condução dos processos, remediar as disfunções burocráticas e propiciar mais eficiência. Essa é a ideia, né, da administração por resultados. Vamos lá para o nosso processo agora de padronização? Beleza. Vamos entrar no nosso processo e você vai ver que dentro daquele processo de padronização que já vem passando para vocês, vocês vão encontrar aqui um modelo, né, do estudo técnico preliminar que foi feito lá no Hospital Federal da Lagoa. E nós aqui montamos um estudo técnico preliminar, tá? Esse daqui não precisa, claro que não precisa, você não precisa fazer dessa forma, mas é um exemplo, se você quiser usar, se você quiser melhorar, né? A ideia é melhorar, na verdade, né? Você vai ter aqui um sumário, vai ter tudo que a gente construiu para fazer a contratação da manutenção de elevadores, tá? Aí vamos logo nos assuntos mais importantes que eu acho que vocês vão não, vou fazer o seguinte, vou passar as páginas e vou parando onde eu achar que é mais importante. Né? O objeto é aquela ideia de que contratação da empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, isso daí é o que está lá, né, normalmente no documento de formalização de demanda. Né? Você vai vendo que a gente traz as características de cada elevador, a gente bota aqui qual é a especificação de cada um. Tá? Isso daqui vai facilitar a vida de quem vai construir o livro de referência e, inclusive, da empresa que for fazer a proposta. Tá? Ela vai saber qual é a capacidade do elevador, quantas paradas, qual é o tipo de tração. Bom, agora vamos passando para ver aqui. Referência legal, tá? Muitas das vezes a contratação ela é um cumprimento de uma demanda legal. Isso daí você tem que colocar também no processo, né? Análise das contratações anteriores, a gente faz aqui também um passeio pelo que foi contratado anteriormente, né, demonstrando qual era aquela solução. Aqui, ó, o objetivo a ser atingido com a contratação anteriormente adotada era o seguinte, né, aumento de horas de trabalho de diversos equipamentos de transporte vertical, proporcionando uma espera menor no deslocamento do usuário. Então, você vai vendo como que foi construído, né? Qual era o objetivo anterior, qual era a solução, qual era o resultado que a gente queria no anterior. E aí você vai construir o resultado que você vai querer a partir de agora também. Né? Você vai repetir aquele resultado, vai melhorar, vai tentar reduzir o tempo de parada, você vai tentar reduzir o consumo. Tá entendendo, pessoal? Aí vamos lá, necessidade da contratação, né? Conforme eu havia dito, conforme o documento de formalização de demanda, aí você tem aqui toda uma contextualização, né? Vamos lá, vamos dando continuidade. Aqui eu vou falando também alguns aspectos legais, né? Elevadores, ele precisa ser mantenido e tem que ser uma empresa credenciada para isso. Tá? Aqui no município do Rio de Janeiro, principalmente, existe uma legislação própria para isso. Planejamento estratégico também é uma coisa que a gente deve mencionar, né? A gente está construindo o nosso planejamento estratégico. Lá no Hospital Federal da Lagoa nós tínhamos esse mapa estratégico que a gente sempre colocava nos nossos processos. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso aqui também. Requisitos da contratação, conforme eu havia dito, né? O que tem que ter, o cara tem que ser habilitado para quê, né? Essas informações a gente vai elencando aqui. Critério de sustentabilidade também é uma coisa necessária, né? Que muita gente às vezes se perde, o que eu vou colocar? Para isso nós estamos colocando aqui o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, que é um manualzinho, né, da AGU, que você vai poder extrair daqui o que tem que ter naquele objeto, né? O que vai precisar para aquela contratação, para aquela aquisição, quais são os requisitos para
no que se refere à sustentabilidade, tá? Então você tem aqui um manualzinho que fala sobre isso. Ok, pessoal? Cadê? Tá vendo aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um pouco pesado. Acho que ele vai abrir agora. Só para você ver. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou continuando aqui. Critério de sustentabilidade, né? Isso daqui a gente colocou de acordo com o objeto, que é a manutenção dos elevadores, mas isso aqui se aplica a muitos outros contratos e serviços que a gente precisa realizar aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso. Tá? Alguns itens aqui são comuns a todos, né? São comuns a todos. Requisitos técnicos, você vai ver aqui que tem bastante informação em relação a essa parte de sustentabilidade que vai ser transportada para termos de referência. Estimativa das quantidades, aí dentro daquela ideia, o que era, qual é o histórico, o que a gente consumia, como que era, dimensionamento da mão de obra, isso tudo aqui foi especificamente para elevadores, mas vocês vão poder ter uma ideia de como que você vai, como você pode fazer uma estimativa das quantidades, né? Baseado no seu histórico. Vamos lá. Isso daqui, claro que é só um modelo, né? Você vai, ó, isso aqui é importantíssimo você ter aqui, ó, histórico de reposição de peças, né? Isso aqui a gente colocou os gráficos para demonstrar quanto que se gastou ao longo dos últimos 12 meses, né? Isso aqui é importante para você dar transparência para o órgão de controle, né? E aqui você tem uma tabela atualizada que a gente, baseado no histórico anterior, a gente identificou outras necessidades e a gente colocou, atualizou essa tabela aqui, né? Levantamento de mercado, conforme eu havia dito, tá, pessoal? Aqui tem como que deve ser feito um levantamento de mercado. Tá? Você tem que ir em busca das soluções, tá vendo? Quais soluções que nós identificamos aqui? Ó? Mercado de conservação de valores oferta os seguintes modelos de prestações de serviço: manutenção preventiva e corretiva com atendimento sob demanda, sem mão de obra dedicada, reposição de peças sob demanda. Manutenção preventiva e corretiva com atendimento sob demanda, com mão de obra dedicada e reposição de peças sob demanda. Aí a gente colocou aqui quais foram as empresas que a gente buscou lá no mercado, né? Isso tudo pela internet, isso você faz em um dia, tá? No máximo em um dia. Você consegue fazer um levantamento e ver quais são as soluções que o mercado apresenta. Aqui são várias soluções que nós fomos identificando e colocando aqui no processo, aqui no estudo técnico preliminar. Tá? Bom, aqui também a gente coloca um comparativo de modelos adotados em outros órgãos e você vai ver também aqui que a maioria dos órgãos eles privilegiam, né, o modelo, né, na verdade aqui foi até colocado aqui sem mão de obra dedicada, que apresenta o menor custo. No entanto, deve ser observadas as questões técnicas e resultados operados em termos de inoperância do equipamento. Então, assim, para a gente, para um hospital público, você não ter mão de obra dedicada é um risco muito alto, porque se você para um elevador, se um elevador dá problema com o paciente dentro, você está falando aí no risco de morte. Né? Então você tem que ter gente dedicada para poder solucionar, para poder abrir aquele elevador, poder dar se o elevador parar no meio do caminho, tem que ter um profissional habilitado para poder resolver esse problema com certa urgência. Tá? E aqui tem, né, mais algumas considerações, as estimativas. Tá bem bacana aqui esse estudo técnico preliminar que você vai poder utilizar, né? Aí quero ir lá só um pouquinho aqui, parcelamento. Tem aqui quais foram as justificativas para parcelamento ou não. Você vai ver aqui o porquê de não ser parcelado esse objeto, porque os aspectos econômicos, os aspectos técnicos operacionais, isso tudo pode ser também aproveitado em outro estudo técnico preliminar que você precisa, se tem velocidade, precisa fazer. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente fez aqui também uma coisa interessante aqui, providências para adequação no ambiente do órgão. Tá? A gente sabia, a gente identificou lá que havia necessidade de se fazer uma adequação no monta-cargas, tá? A gente viu que haveria necessidade de se fazer alguns reparos, né? Na adequação da estrutura desse monta-carga, e a gente já fez a previsão nesse estudo técnico preliminar de se fazer
uma contratação, mesmo que, quer dizer, aliás, uma contratação, haveria necessidade de ter uma verba para poder adequar esse monta-carga aqui que estava inoperante. Da mesma forma, nós identificamos um elevador que estava desnivelado, né, que é o monta-cargas. Monta-cargas, a gente também colocou isso daí nesse estudo técnico preliminar, né? E isso daqui é o que pode viabilizar o reparo desse equipamento, né? Através do estudo técnico preliminar. Bom, concluindo aqui, declaração de viabilidade, né? A gente demonstra que a contratação está no PAC, né? PAC PGC, que existe orçamento, né? O orçamento nosso ele é bem subjetivo, né? É custeio, então a gente tem essa previsão de manutenção de equipamentos, declaração de sigilo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que esse estudo técnico preliminar, essas informações aqui possam ajudar e continuo me colocando à disposição aqui se você precisar. Quem precisar é só entrar em contato comigo, tá? Essas informações vão estar todas aqui no nosso processo de padronização, tá? Eu coloquei inclusive aqui, além do estudo, aí abriu aqui, ó, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Está aqui, o que você quiser tirar de dúvidas em relação à sustentabilidade, está tudo aqui, ok? Eu coloquei também aqui dentro do nosso estudo técnico preliminar os anexos dos custos referenciais que a gente fez lá daquela contratação para manutenção de elevadores, né? Então também é uma informação que vocês vão poder ter acesso e olhar, né, como é que foi feito e ter aí um norte para que você possa trabalhar, né? Aqui tem como que a gente montou os custos referenciais e principalmente também um dossiê da pesquisa de preços. Tudo que a gente pesquisou de preço para materializar naquele estudo técnico, não estudo técnico, né? Passou a ser o termo de referência, né? Como é que aqueles preços eles foram montados, referenciados, está tudo aqui nesse dossiê e nesse custo referencial, ok? Está demorando um pouco para abrir, mas você vai ter acesso a essa informação e você vai a qualquer momento poder olhar, baixar, utilizar, né? Pode ficar à vontade aqui que isso aqui foi construído, né, para poder ajudar mesmo, poder a gente chegar no patamar de excelência, aumentando os nossos resultados positivos para a sociedade. Tá? Aí aqui é uma planilha, né, que a gente criou, a gente foi documentando, foi colocando tudo, né, baseado no anterior, quais os custos que a gente iria adotar a partir daquela contratação, quais foram os documentos que nós pesquisamos, né? Você vai ver aqui aonde a gente fez a pesquisa para encontrar os salários base, né? Tem tudo aqui, as informações em relação a tudo que foi construído no termo de referência, tá? É bem bacana esse trabalho aqui, espero que possa ajudar bastante os senhores no decorrer aí das nossas demandas que vão surgir ao longo desse ano e dos próximos anos. Ok? Obrigado aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.